A Bíblia é o manual de Deus para resolver conflitos familiares. Parte 08, 28 de fevereiro de 2024. Fim deste nosso estudo. Mateus, capítulo 21, do versículo 28 a 31. Jesus descreveu um filho que não fez o que seu pai disse. Quando ele se arrependeu, ele teve que fazer o que deixou de fazer. Quando nos arrependemos dos erros, devemos trabalhar para garantir que não se repitam. Para hábitos de longa data, será necessário planejamento e esforços para mudar nossa conduta. Atos 26:20. Aquele que se arrepende deve produzir frutos de arrependimento ou fazer obras dignas de arrependimento. Lucas 3:8 a 14. Mateus 3:8. Isto inclui garantir que não repetiremos o erro no futuro, mas também inclui fazer o que pudermos para superar os danos causados pelas nossas ações erradas do passado. Quando o casal tem problemas antigos e profundos, a resolução deve incluir um acordo mútuo sobre o que pretendem especificamente fazer de diferente no futuro para mudar a conduta. Eles precisam de um programa ou plano de ação específico, talvez até mesmo um que esteja escrito. Cursos de ação alternativos devem ser discutidos. As maneiras pelas quais cada cônjuge pode ajudar o outro devem ser acordadas. Os acordos devem incluir exatamente o que cada parceiro fará de diferente no futuro. De preferência, estes devem ser declarados de uma forma que permita que o progresso seja óbvio ou mensurável. Deve ser evidente quantas mudanças estão ou não a ser realizadas. Em seguida, o casal deve assumir compromissos ou promessas específicas um ao outro para realizar essas ações. Tiago 5:12. Mas deixe o seu sim ser sim e o seu não, não. Quando assumimos compromissos uns com os outros, devemos ser sinceros no que dizemos e depois cumprir os nossos compromissos. Devemos fazer as mudanças que prometemos fazer e cumprir o plano de ação que acordamos. Romanos 1:31-32, 2 Coríntios 8:11. Procure ajuda, se necessário. O procedimento que descrevemos resolverá os problemas familiares mais sérios. Se realmente amarmos uns aos outros e estivermos dispostos a obedecer a Deus. Mas, e se houver claramente pecado numa família e o procedimento acima tiver sido tentado, mas o problema persistir, a Bíblia nos diz para obter ajuda de outros cristãos. Fale com um ou dois cristãos fiéis. Gálatas 6:2. Levem os fardos uns dos outros. A primeira fonte de ajuda deveria ser outros cristãos. Alguns ficam com vergonha de que outros descubram seus problemas, mas um dos primeiros passos para superar um problema é admitir que o temos. Tiago 5:16. Confesse suas faltas uns aos outros e ore uns pelos outros. Às vezes, outros cristãos tiveram experiências em lidar com um problema e podem fornecer as escrituras ou a aplicação que precisamos. Certamente, eles podem orar por nós. Por que deveriam os cristãos com problemas espirituais procurar primeiro a ajuda de conselheiros que nem sequer são cristãos? Mateus 18:15-16. Se o seu irmão pecar contra você, primeiro discuta o assunto em particular com ele. Mas, se isso não resolver, procure ajuda. Leve um ou dois outros cristãos com você. Muitos pensam que esta passagem não se aplica a problemas familiares. Mas por que não?
discute casos em que o cristão peca contra outro. Onde é que está, ou passagens semelhantes, excluem os membros da família da aplicação. A maioria das escrituras que citamos neste estudo tem aplicação geral, não especificamente em relação à família, mas todos podemos ver que elas se aplicariam à família. Porque este versículo não é o mesmo? 1 Coríntios 6, de 1 a 11? B. Leve isso diante da igreja e depois retire-se. Mateus 18, 16 e 17. Esperamos que a mediação de um ou dois cristãos resolveria o problema. Mas se isso não acontecer, então a Bíblia diz para levar o assunto à congregação. Talvez o envolvimento de toda a igreja traga a parte culpada à razão. Se mesmo isso não resolver o problema, então aquele que está claramente em pecado deve ser afastado. 2 Tessalonicenses 3,15, 1 Coríntios 5, e etc. Isto não quer dizer que devemos correr para a igreja com todos os problemas pessoais. Mas se o pecado estiver claramente envolvido e os esforços privados não levarem ao arrependimento, Deus dá um padrão para proceder. Em muitos casos, o pecado continua em nossos lares, porque somos orgulhosos demais ou tolos demais para seguir o caminho bíblico para buscar ajuda. As Escrituras nos proporcionam todas as boas obras, inclusive como resolver problemas em nosso lar. Há esperança para casamentos conturbados. Podemos resolver nossos problemas à maneira de Deus. Se não fizermos isso, não teremos ninguém para culpar além de nós mesmos. Amém. Fim deste nosso estudo. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém e amém.